Dom Rodrigo, qual é o balanço que Vossa Excelência faz do movimento sedevacantista no Brasil desde sua sagração episcopal? E quais são os pontos positivos e os pontos negativos? O que pode ser melhorado? Já faz algum tempo que nós estamos com esse trabalho, né, aqui no Brasil, né, desde praticamente a minha ordenação sacerdotal, né, logo quando eu fui ordenado, logo alguns meses depois da minha ordenação, né, eu já tive esse pensamento, né, de não rezar mais a missão na Cum, em união com esse falso Papa, né, o Bergoglio. E já comecei um apostolado, um trabalho aqui no Brasil, junto com o Monsenhor falecido, né, o Monsenhor Daniel Dolan, que em paz descanse, e também com o Padre Anthony Checada, que também faleceu. Né? E durante todos esses anos foi uma luta muito grande, porque nós tivemos que combater, que lutar com praticamente todos os grupos, não é, tradicionalistas aqui do Brasil, e também do modernismo, né? Então não foi fácil. E também grupos internos também, mesmo grupos no sedevacantismo também, que não trabalham conosco, que também, né, começaram a criar divisões e problemas, acabou dividindo muito também o movimento aqui no Brasil. Mas nós continuamos aí com esse trabalho, né? E penso que tem crescido, desenvolvido muito, né, o nosso trabalho. Temos um apostolado em várias cidades, em vários estados do Brasil, sempre, todos os dias, vários pedidos de missa. Em todas as nossas missões, todas as vezes chegam pessoas novas e interessadas, que conhecem sobretudo por meio do nosso canal do seminário, ou também do Controvérsia Católica, do Diogo, né, que foi seminarista nosso também. Hoje ele é um pai de família, né, mas mantém ainda um apostolado também na internet, um apostolado leigo. Traduzimos muitos artigos para o português, porque o sedevacantismo ele começou no México e depois se espalhou para a França, Itália, Estados Unidos, né, e depois para o mundo inteiro. E não havia quase nada disponível em língua portuguesa, então tivemos todo um trabalho de tradução e de disponibilizar esses textos tanto no canal do seminário, no site do seminário, como também no site do Controvérsia. Foi um trabalho muito grande, né? E também de livros. Creio que nós somos o único grupo tradicional aqui no Brasil que faz esse tipo de trabalho de divulgação da verdadeira doutrina católica, né? Então eu penso que cresceu muito, demasiado inclusive, né? Tanto que conseguimos trazer vários padres, mesmo dessa falsa igreja moderna, para trabalhar conosco na tradição. São padres conhecidos que estão conosco no seminário de São José, que participam aí, né, de todas as atividades que nós fazemos, congressos também sedevacantistas, de divulgação da doutrina católica em todo o Brasil. Depois de minha consagração também episcopal, esse trabalho em vários outros países, né? Tanto é que passo agora mais tempo fora do país, né? Viajando em missão, do que, né, atendendo as nossas missões aqui. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas eu acho que tem crescido muito, né? Sobretudo o sedevacantismo, né? De todos esses grupos tradicionais que há, né? Tanto comunidades Eclesia Dei como Fraternidade São Pio X, né? O sedevacantismo é que tem mais se destacado, né? Muita gente tem saído da administração apostólica, do Instituto Bom Pastor, né? Da resistência, da fraternidade, porque não aguentam mais essas mentiras, essas enganações, e as pessoas não querem, de fato, mais nenhum contato com a Roma apóstata pagã moderna, né? Querem romper completamente com essas heresias e com esse anticristo, né, que está lá em Roma. Então, graças ao nosso trabalho, né, nós conseguimos afastar as pessoas da heresia, né? E o nosso trabalho é esse mesmo, é de dividir, né? Como o nosso Senhor veio trazer a espada, né? E mesmo dividir o certo, né? A divisão nesse sentido do que é correto e do que é errado, né? Uma separação total da luz e as trevas.
E o sedivacantismo produz isso, essa divisão. Ou estamos com Deus ou com o demônio. Um ódio à heresia, um ódio ao cisma, à apostasia, e um amor a Deus. Não existe amor a Deus sem ódio à heresia e ao cisma. Então, o sedivacantismo traz isso: ódio à falsa igreja, ódio ao falso profeta, ao anticristo, que ocupa atualmente, usurpa esses cargos, esse cargo principal da Santa Sé Apostólica e os cargos de dioceses aí pelo mundo inteiro. Conseguimos fazer isso com que as pessoas abrissem os olhos e enxergassem que estavam numa falsa igreja, que estavam baixo essas falsas autoridades, esses falsos pastores, e que, graças a Deus, hoje nós temos fiéis mais conscientes que querem o catolicismo limpo, sem mistura com o erro e a falsidade. Eu acho que conseguimos inculcar isso na cabeça dos nossos fiéis e muita gente tem despertado graças ao nosso trabalho. Certo. E o que Vossa Excelência poderia dizer sobre o conclavismo e quais os conselhos daria aos fiéis a esse respeito? Graças a Deus, esse é um grupo minoritário no meio tradicional. E eu já fiz uma conferência sobre isso, inclusive recomendei um artigo muito bom do padre Ricozza, italiano, sedivacantista, e lá nós provamos que nós não podemos fazer nada nesse sentido de um conclave. Nós não temos autoridade alguma, os nossos bispos não têm jurisdição, nem autoridade nenhuma para fazer um conclave e eleger um papa. Conclavismo vem disso, de fazer um conclave, uma reunião para a eleição de um novo Romano Pontífice. Nós não temos nenhuma autoridade para isso. Quem deve fazer isso, quem deve fazer essa reunião, esse conclave, esse concílio, são os cardeais. Na ausência dos cardeais, os bispos diocesanos. Nós não somos nem cardeais nem bispos diocesanos, simplesmente temos o poder de ordem para administrar os sacramentos. Então, essa teoria não se aplica aos nossos tempos atuais, como eu digo. Nós não temos poder nenhum para fazer isso, produzir um Papa para a Igreja. Quem vai solucionar isso, na nossa opinião, é Deus Nosso Senhor. E da forma que Ele achar melhor, providenciar. Mas eu não posso trabalhar nesse sentido, nem tampouco favorecer ou ensinar esse tipo de teoria. Sim. E para finalizar, como estão as vocações para o seminário, as vocações para as religiosas e os contatos de sacerdotes novosordos interessados em ingressar na missão? Esse é um ponto interessante que está relacionado um pouco com o primeiro, Eu estou muito ocupado com as missões, com os apostolados, com paróquias, igrejas, sacerdotes religiosos, e não estou dispondo de muito tempo para a formação dos seminaristas. Então, eu já vim falando sobre isso, que eu pretendo trabalhar com outros padres em outros países e enviar essas vocações que nós temos para serem formados fora do país. Então, nós estamos com contatos nos Estados Unidos e no México, e normalmente o seminário deve ir, os seminaristas, as vocações que nós temos, devem estudar no México ou nos Estados Unidos, ainda estamos decidindo, ou nesses dois lugares, mas a casa nossa de formação para os padres não será no Brasil. Esse ano, desde janeiro até o dia de hoje, eu consegui passar muito pouco tempo no seminário para acompanhar e dar aulas, tudo isso, com muitas viagens e trabalhos. Eu não consigo mais me ocupar da formação dos nossos candidatos, então eu vou terceirizar essa formação enviando-os para outros sacerdotes, onde temos uma abundância maior de padres, para serem professores, diretores, seminário, confessores. E nós temos mais sacerdotes atualmente nos Estados Unidos e no México. Então, as vocações masculinas para o sacerdócio vão viajar comigo para esses países e aí vão estudar. Algumas religiosas vão ficar aqui no Brasil, e outras também, creio que vão viajar conosco, as irmãs. Ainda estamos decidindo também todas essas questões.
creio que a partir do ano que vem eu já vou começar a dar mais informações, né, para aqueles que quiserem entrar em contato, tanto para serem sacerdotes como para serem religiosos ou religiosas, né, e de onde serão as respectivas casas para cada um. Certo. E a respeito... Com relação aos padres, nós temos 3 padres, né, como eu digo, que saíram do modernismo, né, e trabalham conosco. E temos contatos com vários sacerdotes, mas muitos ainda estão aguardando aí o que vai se passar, né, durante esses dias, esses meses em Roma, né, e muitos já estão com as malas prontas, né, para saírem, sobretudo por causa da proibição da missa tradicional por parte do Bergoglio, né, e também a ordenação de mulheres, casamentos homossexuais, todos esses escândalos, heresias mais, né, que os padres já estão num certo limite, né. Rezar pelos padres é fácil dizer, não, isso é uma fraqueza, uma debilidade, mas devem sair e tudo isso, mas é uma realidade difícil, né. Eu peço simplesmente para que rezem, né, por esses padres e pelos fiéis também em geral, que ainda estão iludidos aí de alguma forma com a igreja moderna. E a respeito da missão aqui no Nordeste, o que o senhor tem a dizer sobre a missão e o que o senhor tem a dizer também para os fiéis, né? Em termos da união, em termos de crescimento mesmo, né, da comunidade. Os nossos padres e as nossas casas de formação estão concentradas no sul e sudeste do país. O norte e nordeste ainda não temos uma casa, né, nem sacerdotes que atendem essas regiões. Nós atendemos de tempos em tempos, né, quando conseguimos, né, passagens aí, transportes, hospedagem para estar enviando os padres, mas ainda não temos um sacerdote específico para atender a região norte e nordeste do país. Então, o que eu digo isso para os fiéis é trabalhar, né, para terem condições de abrigarem um sacerdote aqui, terem uma casa, uma capela onde o padre possa ficar, né, e rezar muito pelas vocações, porque estamos passando por tempos difíceis e já não encontramos mais, de maneira abundante, vocações, né, sacerdotais e religiosas. E aqui no Nordeste, sobretudo Norte e Nordeste, temos que ter vocações daqui. Suscitar vocações do Norte e Nordeste para que possam ser ordenados e voltarem aqui para suas regiões. Porque padres do Sul e Sudeste não conseguem se adaptar facilmente, não é, à cultura e o calor aqui do Nordeste. É muito difícil, né, uma adaptação. E quando nós já temos vocações aqui, dessa região é mais fácil, né? Mas atualmente os fiéis vão ter que contar com a visita dos padres aí que vêm em missão a cada 1 ou 2 meses, não é? Para um atendimento. E quem vai atender aqui no Brasil, em geral, vai ser o padre Gilberto e o padre Leonardo, né, pelo momento. Então esses 2 padres é que vão estar aí ajudando, colaborando com as missões. A princípio, o padre Ângelo e eu e os seminaristas vamos estar fora, né, por um tempo, por um período aí de formação e de trabalhos também nesses países, nos Estados Unidos e México, para essa questão da fundação de um seminário mais estável, com professores e padres, vão ter que organizar tudo isso. Então, o Brasil inteiro vai ficar com esses padres. Então, os fiéis aqui, né, têm de se unir para poder estar vendo as despesas, né, e trazendo os padres para as missas e a administração do sacramento. Certo. O Vossa Excelência quer dar suas considerações finais? Então, eu vou ficar cada vez mais ausente do Brasil, né, porque eu estou com vários atendimentos aí em vários outros países, pedidos e demandas, e também a questão administrativa, tudo sou eu também quem me responsabiliza, e boa parte de formação também, de visitas e de crismas e ordenações de padres. Então, tudo isso está ocupando boa parte do meu tempo, então já não consigo mais viver como um simples sacerdote, né, viajando para rezar missas nas casas, como eu fazia antes, né? Então, tenho trabalhos maiores e mais importantes agora como bispo, então, de uma certa forma, vai dificultar um pouco o atendimento, né, das missões em geral. Só
com a ordenação de novos sacerdotes é que vamos conseguir alcançar uma estabilidade aqui no Brasil. Conto com as orações de todos, sei que não é fácil, né? Mas, como eu digo, eu não sou bispo só do Brasil, ou do Nordeste, ou do Sudeste, ou do Sul, etc. A minha diocese abrange, não é, o mundo inteiro, e o que foi contratado também, o que eu estive de acordo com o pensamento de Monsenhor Doller, é que eu não somente atenderia o Brasil, mas outros países também da América Central e da América do Sul, né, que dependiam do trabalho dele, que agora dependem do meu trabalho, né? Então eu não posso focalizar só no Brasil e abandonar também esses outros países, né, porque eu me responsabilizei, né, diante do Bispo Doller, e eu sigo atendendo esse apostolado, esse trabalho que ele tinha também fora do país. Por isso que eu estou dedicando agora um tempo maior a essas missões fora do país, né, que ele já não passava há vários anos, 4, 5 anos, que ele não ia no México, né, e em outros países aqui da América do Sul. Então eu agora estou tendo que passar, né, e ficar ausente então aqui das missões no Brasil. Então peço um pouco de paciência e compreensão de todos, né? Mas contem com as nossas orações, e eu deixo aqui também a minha bênção. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Padre, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.